você gosta de carro que não vaza óleo, não tem cheirão de gasolina, não faz barulho de escola de samba e não te deixa na mão, esse vídeo não é para você, pois hoje vamos falar dos ícones que construíram o caráter do motorista brasileiro, na base do ódio e da saudade. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cê Está Louco. E antes de começar o vídeo, aproveite e deixe o seu like e inscreva-se no canal. Agora bora lá? E vamos começar com o rei de todos os carros. É lógico que eu estou falando do Fusca. Você se lembra da campanha de 1985? Fusca, o bom de briga. O comercial mostrava que ele não tinha medo de cara feia e nem de estrada ruim. Ele era o Mike Tyson dos compactos. Levava soco, aguentava os trancos e ficava de pé, enquanto os moderninhos estavam todos nos guinchos. Fusca, o bom de briga. Mas ó, para ser bom de briga, não podia usar peças paralelas feitas de queijo Minas. A própria Volks fazia comerciais mostrando que se você não usasse peças originais, o Fusca ficava triste, tossindo e querendo morrer. E ainda ia se vingar de você na próxima curva. Olha o que acontece com seu Fusca quando você não usa peças originais Volkswagen. Agora olha o que acontece quando você usa peças originais Volkswagen. Deixe o seu Fusca feliz. Use somente peças originais Volkswagen. E pensar que se você andasse aí com um rolo de arame e um alicate no carro, você resolvia todos os problemas. A vantagem do fute é que com um alicate e um rolo de arame você já arruma, bicho velho. Ládio, bata no partido pro pai lá, Ládio. Bata tudo, Ládio. Chega, Ládio, não bata mais no partido, Ládio. Ai, ai, ai. O alicate e o rolo de arame não adiantou nada. O Fusca parou de ser produzido em meados de 86. Porém, em 93, o então presidente Itamar Franco resolveu que o Brasil ainda precisava do Fusquinha. E em 94, o comercial que lançaram foi genial. Mostrava que eles tentaram de tudo, carros russos, italianos, americanos, para tentar substituir o Fusca. Porém, depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram um carro com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca. Fusca 94, o sucessor do Fusca. A álcool e a gasolina. E no fim das contas o Fusca provou que a lógica da engenharia não vence a força do carisma. Foi o único carro que precisou morrer para pedirem para ele voltar. E seja do bom de briga de 85 ou do sucessor de Itamar Franco de 94, o Fusca é insubstituível. Esse é um carro que não tem dono, ele tem tutor. Ele não tem defeitos, ele tem personalidade.
E se alguém te disser que ele é ultrapassado, apenas olhe para a pessoa e sorria, porque enquanto os carros mais moderninhos precisam de scanners da NASA para descobrir os defeitos, o Fusca não. Ele continua rodando firme, só na base do amor, da nostalgia e de uma chave de fenda guardada ali no porta-mala. Afinal, o Fusca ele não passa, ele desfila. E se o Fusca era o herói do deserto, a Brasília chegou em 73 para ser o herói da família moderna. A propaganda vendia um espaço interno do carro revolucionário. Pronto, agora adivinha que carro é esse? É um carro grande. Não há dúvida que é um carro grande. Agora adivinha por fora. Vidros grandes. Linhas retas. Acabou? Mas por dentro ele é grande. Por fora é compacto? Pá, não é esse carro, não. Não é o mesmo carro que eu examinei por dentro, não. De jeito nenhum. Trocaram de carro, fácil. Brasília. Um carro grande de roupa justa. E até era verdade. O comercial mostrava que dentro do carro cabia 5 adultos com folga. Todos os dias, durante muitos meses, nossos homens testaram estes bancos. Experimentaram tudo. Mais altos, mais baixos, mais juntos, mais separados. E começaram tudo de novo. Mediram, fizeram cálculos, testaram novamente. Até que acharam o lugar certo para as 5 peças mais importantes de um carro. Os passageiros. Agora, só faltava construir um carro em volta desses passageiros. E como um carro espaçoso não precisa ser um carro grande, nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para 5 pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora. O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro. Só esqueceram de avisar que se os 5 adultos fossem um pouquinho mais grandes, a Brasília ia arrastando o fundo em qualquer quebra-mola pela frente. A Brasília era um carro do pai de família que queria status, mas a maior briga não era nas ruas, era em casa. Ele tentou aposentar o Fusca, mas foi aposentado antes dele. Aquela velha história do filho tentando ser melhor que o pai, só que nessa aí o Fusca tinha mais fôlego. E foi mais além. A gente tá brincando aqui, mas tente encontrar hoje em dia uma Brasília amarela e olha só o preço. Hoje virou peça de colecionador. Minha Brasília amarela. E se a Brasília tentou ser o Fusca quadrado, a variante mostrava que a Volkswagen sabia fazer mágica. Lançada em 69, ela era o sonho da classe média que precisava levar aquela tralha toda pra praia. O comercial era um clássico absoluto, com o ator primeiro abrindo o capô da frente, depois o capô traseiro e se perguntando, ué, cadê o motor? Aqui está ela, gente. A Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver a sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico.
Como todo Volkswagen, no lugar do motor, leva malas. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas, ela leva mais malas. Muito espaço. Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o Papa Malas. O carro trazia a tecnologia da invisibilidade. O motor 1600 era plano, escondido embaixo do porta-malas traseiro para não ocupar espaço. Isso aí era uma engenharia alemã com aquele jeitinho brasileiro, que deixava todo frentista confuso na hora de conferir o óleo. E no fim das contas, a Variant 1600 era um carro que desafiava a lógica. Ela provou que você podia levar a família, o cachorro, a churrasqueira e muitas outras coisas dentro dela, e tudo isso com um motor escondido no porão. Essa é a Variante de primeira geração, a perua do Brasil que fez até o Fusca parecer apertado. Motor 1600 a ar, com até 65 cavalinhos bem educados empurrando a traseira. 4 marchas e um 0 a 100 que podia ser medido com um relógio de ponteiro. Final de 130 por hora. Mas o bom mesmo era passear na moral. Pesava menos de 1 tonelada, dizem que fazia até 12 km por litro. Será? 2 porta-malas, um na frente, outro sobre o motor. Espaço não faltava. Ela era baixa, larga e parecia que ia grudar no chão nas curvas. Só parecia. Foi sonho de consumo dos anos 70. Elegante, confiável e com um cheirinho de Fusca melhorado. Se você teve uma Variant, com certeza levou meio mundo dentro dela. E se não teve, já ouviu uma passando. E se você não tirou o seu chapéu até agora, agora vai ser a hora, pois vamos falar da soberania nacional. Enquanto as grandes multinacionais traziam seus projetos de fora, o mestre João Gurgel decidiu que nós aqui, nacional, poderíamos construir o próprio carro. O Gurgel não era só um carro, era um patrimônio nacional, feito de fibra de vidro. Ele tinha um motor Enertron, 2 cilindros, 800 cilindradas e uma tecnologia que dispensava a correia dentada. E a Gurgel lançou o Super Mini, o primeiro city car brasileiro, com tecnologia revolucionária. Pequeno por fora, grande por dentro. Sua alta performance no trânsito urbano gerou o nosso primeiro comercial. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel, o carro sem igual. Ele era econômico, ágil e cabia em qualquer vaga que um SUV de hoje em dia nem sonha em entrar. Em 7 de setembro de 1987, os primeiros protótipos desfilavam em Brasília. Um ano mais, o carro está pronto para ser fabricado em série. Um carro simples, econômico, racional, inteligente e, acima de tudo, honesto. E no final de tudo, ele virou item de colecionador. E a prova de que a gente quase teve uma Tesla brasileira antes mesmo de Elon Musk nascer. O Gurgel não era pequeno. Foi o Brasil que ficou pequeno diante do sonho do João. Mas enquanto o João Gurgel tentava salvar a honra brasileira com fibras de vidros, os portos daqui do Brasil se abriram
e deixaram entrar algo que vinha direto da Sibéria. Se o Super Mini era Davi tentando enfrentar os gigantes, o próximo da nossa lista era o Golias soviético, feito de puro aço e teimosia. A Lada já chegou no Brasil sabendo que o brasileiro era louco por Fusca e tentou atacar o coração do besouro. No início dos anos 90, a Lada lançou um comercial bem humorado, onde mostrava um carro coberto com uma capa. E pelo formato, qualquer criança de 5 anos sabia que aquele lá era um Fusca. A propaganda falava que enquanto aquele carro coberto ali, o Fusca, era forte, o que estava do lado, o Lada, era a evolução. E eu vou falar para vocês, coragem, hein? Tentar desbancar o Fusca não é para qualquer um, não. Pronta a entrega. Amplo porta-malas. Até que o capô é aproveitado, né? Desembaçador do vidro traseiro. Vidro traseiro. Quinta marcha. Marcha ré. Importado. Quem se importa? $7.200. 6.800. E agora saem todos da frente, porque chegou o dono da rua, o Volkswagen Gol. Se o Fusca construiu o Brasil, o Gol quadrado pavimentou as ruas. E o rei dessa dinastia era o Gol 1.6, motor AP de alta performance que virou até religião. O Golzinho quadrado era aquele carro que todo jovem queria ter e todo pai confiava. Este é o Gol 1.6 e este um Fórmula 1 83 Turbo. O Gol tem uma aerodinâmica que corta a resistência natural do ar. Seu torque é fantástico, faz de 0 a 100 em 16 segundos. O Gol é seguro, econômico e tem um excelente desempenho. Pra correr, esse aqui é imbatível, não existe nada igual. Mas também era um carro que não quebrava, não resmungava, ele só pedia pé no acelerador e um dono que soubesse trocar as marchas. O Gol 1.6 faz de 0 a 100 em 16 segundos. E faz de 100 a 0 em 4 segundos. Mas aí os anos 90 chegaram e a Volkswagen decidiu que o Gol precisava de uma repaginada, precisava ficar mais moderno, com mais tecnologia. E aí nasceu o Gol G3, com 1.0, 16 válvulas, 4 portas. Se você cuidasse bem dele, era um espetáculo de silêncio e agilidade. Esse é o Gol 1.0, 16 válvulas, 4 portas, que ao contrário de outros carros por aí, não vem pelado. Por exemplo, ele tem imobilizador eletrônico, odômetro digital, volante espumado, console central com porta-copos, vidros verdes, para-brisa degradê, banco traseiro rebatível e um bônus de R$1.300. Gol 1.0, 16 válvulas, a partir de R$18.022. Mas se você esquecesse a manutenção por 5 minutos, ele virava o seu pior pesadelo financeiro. Pega, velho, o que aconteceu, hein? Olha o tabaco. Tem óleo em tudo, tá tudo certo. O que aconteceu aí, irmão? 16 válvulas, mano, dá uma ajuda, ele não tá pegando. O quê? 16 válvulas? Deus me livre. Tchau, corta aí. Mas no final, o Gol quadrado ficou com aquela fama de bruto e o G3 com aquela fama de fino. Mas os dois têm uma coisa em comum: dominaram as garagens brasileiras por décadas. Um era o tanque de guerra que a molecada amava preparar. Já o outro, o redondinho, tentou ser ali um carro mais de luxo. No final das contas, os dois deixaram muitas saudades, pois o Gol era o RG de uma geração inteira de motoristas. E o detalhe é o seguinte, sabe o que é o mais tri desse carro? Ele é R$2.900.
Tu não compra uma geladeira boa por R$ 2.900, mas tu compra um Gol 16 válvula. Se vai te incomodar, vai, mas é barato, tem que comprar porque é barato. Dependendo da bicicleta que tu for comprar, é mais cara que esse Gol, tá? Então o carrinho transfere, o DUT está em branco, isso vai ser só alegria pro teu mecânico, mas compra esse carrinho que vai te dar uma satisfação. Cara, não tem mais muito o que falar. Isso aí, se tivesse bochecha, dava vontade de apertar de tão engraçadinho que ele é. Tá bom? Esse aí tá na Querência Veículos, a revenda mais antiga de Viamão. Mercadoria para todo mundo. Abraço. E se a Volkswagen era a dona da rua, em 76 a Fiat chegou chutando as portas com o 147. Ele era pequeno, tinha um designer italiano, charmoso, e enquanto os outros carros corriam, ele era o carro que sabia parar. Quando a gente breca um carro, a frente abaixa, a traseira levanta e as rodas de trás travam. No Fiat 147 isso não acontece. Ele tem uma válvula que regula a pressão nos freios traseiros. Por isso eu vou comprar o Fiat 147. Carro não é só para correr, não. Carro tem que parar também. Olha ele aí. E para provar que o carrinho era valente, eles fizeram o comercial mais icônico da história. O 147 subindo degrau por degrau da escadaria da Igreja da Penha. O locutor dizia que ele era o carro que faz o que os outros não fazem. E é verdade. Enquanto o Fusca subia pelas paredes, ele subia a escadaria para ir ao altar. E lá ele pedia a bênção e ainda saía com combustível e economia recorde. Essa é a escadaria da Penha, onde muitas promessas são cumpridas. Hoje o Fiat 147, sem nenhuma preparação especial, vai cumprir uma promessa: subir e descer os 365 degraus dessa escadaria. Promessa cumprida. O Fiat 147 subiu e desceu a escadaria da Penha com a suspensão intacta, provando que você não precisa pagar seus pecados sempre que aparece um carro novo. O 147 não era só um carrinho popular, era a prova de que tamanho não é documento quando se tem um motor valente. No fim, o 147 abriu caminho para a Fiat no Brasil. Ele foi o pai do Uno e o avô do Palio. Quem teve um lembra com carinho da economia que ele tinha. E quem não teve, lembra dele passando por vários caminhos aonde os jipões ficavam atolados. Chega uma hora na vida do jovem brasileiro em que ele tem um dever a cumprir. Por isso, o Fiat 147 está aqui. Depois de passar por estas provas, o Fiat 147 vai poder encarar qualquer caminho. Fiat 147. Brasileiro, vacinado e reservista. E um brinde ao 147, o nosso eterno cachaçinha. Agora vamos falar da matriarca das ruas brasileiras. É isso mesmo, eu estou falando da Volkswagen Kombi.
Dirigir uma Kombi antigamente era quase uma arte. O volante ficava quase na horizontal. Parecia até que você estava pilotando um ônibus espacial. E o câmbio, então, você tinha que ter um GPS só para achar a terceira marcha. Mas ela nunca negou fogo. Se tivesse ali gasolina e um dono bem voraz, ela cruzava o deserto do Saara e não te deixava na mão. Produzida no Brasil entre 57 e 2013, ela é o veículo na história do Brasil com mais tempo de história. Esta é a maneira mais econômica de se carregar uma tonelada. E esta é a segunda maneira mais econômica de se carregar uma tonelada. Kombi. Até hoje não inventaram nada melhor para carregar uma tonelada. E em 2013, com 56 anos de história, 56 anos de fabricação, ela saiu de linha, pois não conseguiu se adaptar às novas normas de segurança brasileira. Quando eu crescer, quero ter um carro importado, conversível. Quando eu crescer, eu quero ter uma Kombi. Nova Kombi, novo design, muito mais espaço. A Kombi não se aposentou, ela virou uma lenda. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. E se a Kombi era uma tradição, em 94 chegou o Corsa. Chegou com um designer tão arredondado que o brasileiro que estava acostumado com as quinas achou que estava vendo um carro do futuro. Estão dizendo que o Corsa tem um lindo design, que faz o maior sucesso na Europa, que é um carro moderno, feito lá e aqui na mesma época. Ora, eles lá e nós aqui. Importante é o espaço que o Corsa tem. Isso sim, acabamento perfeito. Mas design, que palavra é essa? Devagar com andor. Pra onde esse mundo vai? Ele está chegando. Corsa, um carro fora do sério. E ele não parou por aí. Ele virou o Corsa Sedan. O Corsa com bumbum. Corsa Sedan, de 1.0 a 1.6, 16 válvulas. Bom, com bumbum. E se você ainda não está satisfeito, eles ainda trouxeram o Corsa Classic. E esse aí ficou em linha por década. Era o carro perfeito, bom de mecânica, espaçoso, porta-malas incrível. Corsa Classic, o sedã mais atraente e mais vendido do Brasil. E no fim, o Corsa provou que dá para ser moderno e valente ao mesmo tempo. Ele mudou o padrão de conforto dos populares e levou um legado que foi carregado até os dias de hoje. E se você achou que eu ia esquecendo, fica aí uma menção honrosa ao Corsinha, um Indy.
que foi o furacão nas vendas. E para fechar a nossa garagem com o respeito que ela merece, vamos de Fiat Uno. Se por um lado o Fusca é a alma, o Gol é o corpo, o Uno é o esqueleto indestrutível do Brasil. É impossível deter a tecnologia. É impossível deter o futuro. Lançado em 84, o Uno chegou parecendo uma caixinha de fósforo e o brasileiro estranhou. Parecia mesmo que não ia dar muito certo, mas rapidamente conquistou o coração dos brasileiros. Esse é o terror da faixa esquerda das rodovias. A negão aí, cuia, bota negão! Bota negão! Bota negão! Bota negão! Eita, morreu! Eita, que caçar agora! Eita, que não vai ganhar! Ele ultrapassa BMWs, encara barros e montanhas que nem os jipes tentam encarar e ainda por cima carrega o dobro de peso que ele deveria aguentar. Vai, Hilux tá indo pra vala. Não vai passar do lado da Hilux e vai vir embora. Um botou na canhota, pisou e vem embora. A Hilux ficou pra trás. Eita, Hilux. E se você colocar uma escada em cima dele, aí, meu filho, não tem nada que pare o monstro. O Uno saiu de linha de vez em 2001, mas a verdade mesmo é que ele nunca irá embora dos nossos corações. E aí, qual dessas máquinas marcaram a sua vida? Qual delas você ainda sonha em ter na sua garagem? E qual que você não queria nem pintada de ouro? E se eu esqueci de trazer alguma marca ou algum comercial, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer a parte 2. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para quando o vídeo começar por aqui, vocês serem notificados. Ah, pessoal, aproveite e compartilhe também os nossos vídeos para que mais pessoas possam ver. Eu agradeço demais a presença de todos, um grande abraço e até mais!